Geração Z largou estudos para ser peão. Olha só, a sugestão da Hilda Ivo, valeu aí por essa sugestão, né? Notícia aqui dos Chataca, né? A geração Z trocou a universidade e a programação para se dedicar a empregos que muitos evitavam. E o melhor é que está funcionando para eles, ó. Então, tô falando aqui que eles estão virando encanadores, eletricistas e mecânicos, né? É uma notícia que a gente acaba vendo acontecer isso daí no mercado de hoje, né? Eu acredito que tem uma parte disso que se deve ao fato da gente estar num momento de crise econômica mundial, né? Então, os empregos mais assim relacionados a desenvolvimento de coisas, onde você está criando alguma coisa nova, alguma inovação, tudo isso depende de investimento, né? Se você não tiver investimentos sendo feitos na economia, o pessoal não vai criar esse tipo de coisa. São ferramentas que otimizam processos ou que fazem ali alguma coisa nova, né, que não existia antes. Tudo isso o camarada ele tem que colocar dinheiro, né? Agora, profissões assim mais simples, né, são coisas ali que você consegue manter. Tudo bem, se você for falar, no caso aqui ele falou de encanador, eletricista, mecânico, né? Veja, essas três profissões aqui são profissões de manutenção, né? Tudo bem, se você falar aqui que você tem ali talvez um pedreiro, por exemplo. O pedreiro ele tem, como desenvolvedor de software, ele tem esses dois momentos, né? O momento onde ele está fazendo uma casa nova do zero, e tem também o momento que ele está pegando uma casa que já existe e está reformando. Então, na época que você não está investindo para criar nada de novo, é natural que as pessoas estejam só fazendo os trabalhos ali de manutenção daquilo que já existe, né? E aí, entre essas três caras, o encanador é isso, tem um vazamento, o cara vai lá, arruma. O eletricista também, tudo bem que tem eletricista que faz a instalação inicial dos prédios, né? E eu acho que o mecânico que é o principal, né? Quando você pensa nesse mecânico de oficina, veja, no Brasil, por exemplo, a frota brasileira, né? Frota brasileira envelheceu muito. A gente tá com uma idade média de carros aqui, ó, 11 anos, ó, a idade média dos carros. Então, você vai precisar de mais mecânico mesmo, né? Quem tem carro mais velho sabe como é que é. O negócio quebra, dá defeito, é aquilo. Em uma época de economia boa, o cidadão está trocando de carro. Então, o carro começa... Ele nem espera o carro quebrar, né? Anda um ano, dois ali, já tá ficando meio... Começa a dar defeito, ele já troca por outro. Agora, nessa época de crise, você não tem dinheiro para investir, você vai consertando aquilo que você já tem, né? Então, ó, é evidente que a geração Z mudou a forma tradicional de se trabalhar. Desde não aceitar atitudes ruins e trocar de trabalho constantemente, até se empolgar com uma mesa própria no escritório. Essa geração mostra sinais que, pouco a pouco, confirmam as novas tendências do mundo do trabalho, incluindo a dedicação a empregos de trabalho braçal, né? Mas será que tem esse negócio de empolgação com a mesa no escritório? Não imagino isso, que eu acho que a geração Z gosta de trabalho remoto, pelo que a gente vê aqui, né? Embora muitos de nós tenhamos crescido com a ideia de que cursar uma universidade pode garantir uma vida digna e um emprego melhor remunerado, a realidade é diferente. Assim, em meio ao boom do desenvolvimento tecnológico da indústria dos games como alternativa à vida de escritório, os jovens americanos descobriram outra mina de ouro nos trabalhos tradicionais. Sim, eles estão virando encanadores, eletricistas e mecânicos. Isso aqui é interessante, né? Quando você fala dos americanos, a gente vê muito esse cenário de brasileiro indo para lá, né? Trabalhar nessas profissões, né? Muitos migrantes e coisas assim, né? Então, ó, os jovens dos Estados Unidos começaram a ocupar os espaços deixados pelo trabalho manual e pelos ofícios da classe trabalhadora. Eita, momento camarada, hein? Isso acontece graças às vagas que surgem conforme as gerações anteriores se aposentam, né? Então, isso aqui tem outra vantagem também, que é um tipo de trabalho que você não precisa de tanto estudo, né? Você não precisa de uma graduação nem nada assim, você já vai lá e começa a fazer dinheiro, né? A estabilidade e possibilidade de bons rendimentos oferecidos por esses trabalhos são atraentes para a geração Z. Ao iniciar suas carreiras profissionais em um mercado de trabalho mais desafiador, surge a oportunidade de abandonar a universidade e focar em outras ocupações, né? Pois é, ó. É o momento de crise, né, mano? Que essa crise aí vai ser difícil passar. Mandando um abraço pro Datan Elias aí que chegou. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo à nossa live, né? Então, tem tudo a ver com isso, né? Época de crise, eu sempre falo aqui no canal, o ideal, se você puder, época de crise, é não trabalhar. Você pega e vai estudar, se aprimorar, curtir também, né?
aproveitar um pouco a vida, porque é uma época que não está favorável para se trabalhar. O trabalho está valendo pouco, você tem pouco investimento, pouca coisa precisando ser feita e você tem muita gente querendo trabalhar. Então faz com que os salários, as condições de trabalho fiquem piores, porque tá todo mundo disputando as poucas oportunidades de emprego que existem, né? Então o ideal seria, agora tá em crise, mano, senta, relaxa, vive, abraça o minimalismo, né? Vem nesse podcast aqui, ó, The Minimalists, né? Se você tem inglês, né? Você pode vir aqui nesse theminimalists.com aqui, no YouTube também tem, né? E aí você acompanhar os conteúdos que eles falam sobre essa questão aí da vida minimalista, mano. Que é aquilo, você vai gastar pouca grana, ter pouca coisa, controlar seus desejos, pelo menos durante a crise. Tá ligado? Aí na época que vem um momento bom, e vai vir um momento bom, né? Que a economia ela é cíclica, né? O momento bom gera um momento ruim. O momento ruim tá corrigindo as coisas para gerar um momento bom, né? A gente pode falar... descrever esse fenômeno dessa forma, né? Imagina que você tem uma época que tá tudo bom na sua vida, você começa a comprar um monte de coisa, aproveitar e tal, e aí vai ficando excessos, né? E aí depois, quando vem a crise, você se livra desses excessos, você otimiza a sua vida, ou essa empresa otimiza a sua produção e essas coisas, e isso inevitavelmente leva a um momento de crescimento. Então a economia fica sempre assim. O pessoal chama esse momento de crise de momento de correção, né? De mercado, ou seja, a abundância estava gerando fenômenos e coisas ali que não deveriam existir, são coisas assim, vamos dizer, excessos, né? E aí você vem esse momento da crise, você corrige, você otimiza os seus processos e vai ficando melhor, aí depois você cresce, aí vai ser sempre assim. A verdade é essa, que vai ser sempre assim, né? Se você puder ter uma boa educação financeira aí, um autocontrole emocional e fazer reservas no momento que as coisas estão boas, você faz reserva, aí na época que a coisa ficar ruim, você nem se preocupa com esse negócio de trabalhar. Você fica sossegado e vai gastando dinheiro. Aí vai acabando o dinheiro, aí você volta, vai fazendo assim, né? Uma vida mais cíclica, eu acho que é uma boa resposta para isso. Mandando um abraço aqui pro Daniel Lima. Geração Z gosta de pegar no grosso no batente. Eita, mano. Lá ele, papai. O Mago de Aragão, ó. Isso se puder curtir, né? Eu já fui muito vacilão. Como me programar para a crise. Hoje eu sou minimalismo mesmo. Tenho 2 calças e um tênis e foda-se capitalismo. Mais minimalismo e menos capitalismo. Pois é, essa é uma ideia boa aí de você adotar, né? Claro que às vezes depende de você, né? Do que você gosta, do que você não gosta. Mas o ponto todo mano, agora não é hora para trabalhar. É melhor você estudar, você fazer essas coisas, né? O Jailton falando aqui que quando acabar mudar o governo, né, também. Pois é, tem esses problemas tudo aí, né? Dos governos que vem um governo bom, vem um governo ruim. Então faz parte da vida. A vida vai ser sempre assim. Sempre vai ter momento bom alternado com momento ruim e depois momento bom, e faz parte do jogo do negócio, né? Então, um exemplo disso é o rapaz aqui com 16 anos, né? Aí uma mulher, ela fez uma aula de oficina automotiva em sua escola de ensino médio, né? Atraída pelo desafio de resolver problemas do dia a dia e trabalhar com automóveis, ela abandonou a faculdade para se dedicar em tempo integral à profissão de técnica automotiva. Eu acho que é mecânico, né? 10 anos depois conseguiu comprar sua primeira casa. Aí tá vendo? Que é aquilo, né? O pessoal reclama muito que geração Z não consegue comprar casa, não consegue fazer as coisas, né? Que depende do que o cara tá fazendo. Se você tiver uma profissão ali que tá sendo útil, né? Então ela tá falando assim, ó, não queria passar mais 4 anos sentada atrás de uma mesa aprendendo. Sabia que queria trabalhar com automóveis e não precisava de um diploma para isso. Isso é um ponto também. Tem muita coisa que você não precisa desses diplomas, né? Universitários, né? Mesmo porque a universidade tende a não preparar a gente pro trabalho, né? Ela foca em coisa ali meio estranha, igual aquele caso que a gente viu ontem da menina lá, chinesa, que aplicou a mais de 8 mil vagas. O que você estudou? Estudei artes de não sei o que. Porra, aí também não vai achar emprego. Depois de deixar a universidade, ela se matriculou em programa de treinamento, né? Com uma bolsa de $15 mil, se formou em 2017, já faz tempo, hein? Assim que concluiu o curso, conseguiu um emprego como assistente de serviço na Tesla. Em 2021, foi contratada como técnica de serviço da Lucid Motors, né? Atualmente recebe $78 mil por ano, né? Equivalente a R$450 mil. Ó. É um salário de programador isso aqui, ó, $78 mil por ano. É mais ou menos aí esse salário aí de um programador ali nos Estados Unidos. Tudo bem, tem programador que ganha mais, né? Mas veja bem, aí não precisou nem fazer a faculdade, tá ligado? Tudo bem que é um serviço, tem aquilo lá também, né? Eu sou da turma que eu acho que
esse tipo de emprego teria que pagar até mais por causa dos riscos, né? Todo trabalho manual que você faz, ele põe bosta não, ele bota bem na nossa cara aquela ideia de que o trabalho danifica o homem, né? Porque veja, um trabalho ali mecânico, você está lidando com coisa quente, às vezes de repente uma coisa pesada pode cair em cima de você, pode te machucar, pode te intoxicar ali, dependendo da substância, né? A última vez que eu mexi com alguma coisa em carro foi no meu Fusca, né? Eu tive uma alergia, porque eu mexi nos componentes lá que tinha amônia, essas paradas para limpar contato, né? Dando um abraço pro Marcelo Tonella aí, o rei dos Fuscas. E eu fui limpar os contatos com aquela amônia e eu tive uma alergia que eu quase morri, cara. Falei, que? Você tá doido? Então, esse tipo de trabalho tem essa característica, né? Então, parando para pensar, um trabalho mais intelectual, ele pode sim até pagar menos, porque você corre menos risco, tá ligado? Que risco eu tô correndo na programação, que eu tô trabalhando deitado aqui, sem nem sair do quarto. Tá certo, eu não lido com ferramental pesado, coisa quente, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que assim, mesmo que você tenha, que isso é uma visão meio escassa, vamos dizer assim, você olhar a profissão apenas pelo dinheiro que você tá ganhando, né? Mas a condição de trabalho também é muito importante, né? Você trabalhar embaixo do sol, embaixo de chuva, no descoberto, subir em grandes alturas, tudo isso que é relacionado a profissões de trabalho mais manual, né? Isso aí é uma coisa que, se eu puder, eu não quero fazer, não. Eu quero ter um trabalho sossegado. Aliás, se eu pudesse nem trabalhar, eu trabalhava, né? Essa que é a verdade. Não é nada que eu vou trabalhar. Eu quero ter um trabalho mais na maciota possível, mais tranquilo, mais sossegado, mais confortável, porque, olha, creio sai. Então, ó, por outro lado, atraídos pelas promessas de ganhos anuais de 6 dígitos, né? 6 dígitos, a gente tá falando aí na casa dos milhões, né? Dos mais de 100 mil, né? Muitos jovens enfrentam uma realidade em que o esforço visível quase nunca se traduz em retorno financeiro. É inegável que aqueles que escolhem esse caminho geralmente têm plena consciência da situação atual. Dedicar 4 ou 5 anos aos estudos universitários pode deixá-los presos em uma posição difícil na hora de construir a própria vida. Porque isso aqui também é outro problema. 4 ou 5 anos na faculdade é muito tempo. Tem que ter uns cursos mais modulares, né? Que nem a gente tem aqui na internet. Você vai estudar no digital aí, você faz um curso de 6 meses, 8 meses, 1 ano, que seja, vai ficar 4 anos lá, e aí os caras enchem a linguiça com aquele monte de matéria inútil, aquele monte de coisa que você não vai usar, né? Então é foda, tá ligado? Mas essa questão aí da geração Z não se resume apenas a buscar um novo estilo de vida, e sim a modernizar as condições de trabalho por completo. Como lá na China, né? Onde devido à escassez de mão de obra... Caramba, como é que a China tá com escassez de mão de obra? Os caras têm bilhões de pessoas, mano. O país tem respondido com modernização de suas fábricas. Agora, além de melhores salários, são oferecidas cafeteiras e até creches, tudo projetado para atrair a nova geração de trabalhadores, né? Que é o caso lá da BYD, né? Que constrói cidade, constrói essas coisas aí com toda a infra que as pessoas precisam, né, mano? E bem, falando aqui da nossa realidade de brasileiros e brasileiras, a melhor área que tem hoje para você trabalhar aí, não dessa forma mais braçal, mas sim um trabalho intelectual, é a área de tecnologia, tá certo? E para você aprender aí de uma maneira ágil e bem eficiente e se tornar um programador, vem aqui na Rocket City, cara, a melhor escola de tecnologia do Brasil. Tô deixando o link para você aí, ó. Rocket City One é um plano maravilhoso que custa apenas R$164 por mês, né? É 1 ano de curso aqui que você vai ter, e aí você vai aprender PHP, Java, IA, C Sharp, DevOps, enfim, tem uma série de formações aqui, mais de 1.100 horas de conteúdo. Você fazendo tudo isso, você vai ter mais de 100 projetos no seu portfólio, que é imbatível, mano, para você conseguir aquela tua vaga. Então corre lá na Rocket City, a melhor escola aí de tecnologia do Brasil. E depois que você fizer os seus estudos aí de tecnologia, uma outra boa saída também é você vir aqui na English Bay, tá ligado? Na English Bay você vai conseguir, falando inglês, acessar o mercado internacional. E o mercado internacional, você viu a realidade lá, né? Uma pessoa que trabalha de mecânico, o salário de 450 mil, quase R$500 mil no ano. Isso aí dá um salário de R$40 mil, mais ou menos, um pouco menos, aí tem que fazer a conta. Mas imagina um salário desse, você trabalhando aqui do Brasil, prestando serviço para fora,
é o canal. Você vai estudar computação e vai estudar inglês, tá certo? Aqui nesse plano aqui, Live Class da English Bay, você com o meu cupom Jovem Tranquilão tem 10% de desconto, paga apenas R$45 por mês e vai poder treinar o seu inglês lá. Ó. Tem acesso aos grupos de conversação, onde você pode treinar o seu inglês várias e várias vezes na semana, tá certo? Então não perca tempo, venha ser aluno da English Bay você também. E acessar esse mercado aí de fora, mano, do Brasil, tá ligado? Que a felicidade está lá fora. É mais ou menos por aí, né? Aqui na nossa live, então, nós temos 53% das pessoas aqui são peões e peoas, né? E 47% não, né? E o trabalho de dev é trabalho de peão, não é? Hein? Será? É o peão tech, né? Ó, o João Vitor é formado em ADS e tá fazendo engenharia de software. Atualmente ele trabalha em uma empresa de manufatura de peças automotivas e não consegue nem vaga para estagiário, né? Porque não tem experiência. Pois é, justamente esse momento do mercado ele não tá fácil, né? Mas ele vai melhorar, tá ligado? Vai melhorar porque a crise, né? A crise tá em todos os setores, não é só na tecnologia, né? Então na crise melhor se fazer investir na sua qualificação para que quando a crise acabar, e ela vai acabar, você tá preparado aí para assumir as boas posições. O Guilherme Luiz, ó, mão de obra na China está escassa porque a população, o nível de escolaridade é elevado e pessoas com alta escolaridade não querem trabalhar no braçal. Pois é, justamente isso. A pessoa ela não quer, é aquilo, a gente estuda para quê? Para ganhar dinheiro sem fazer força, velho. É só para isso, né? Por outro motivo, não é pra buscar conhecimento, não é pra nada disso, né? Então, mano, deixa o seu like aí, galera, dá essa força pra mim, se inscreve aí no canal, manda o seu superchat, escaneia o QR Code aqui, ó, manda o Live Pix aí que eu vou respondendo aqui vocês na hora, né? Então vou encerrar essa enquete por aqui. 52% de vocês então são peões e peoas no meu Brasil. Se você viu esse vídeo até aqui, eu vou deixar pra você aqui um card. Geração Z recusa emprego de salário mínimo, né? Para você vir acompanhar mais um caso aí desse, um caso bem específico, né? A pessoa que não aceitou trabalhar por um salário mínimo. Por quê? Porque ele é da geração Z, tá ligado?